Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje o nosso tema é sobre desenvolvimento de cronogramas. Para você que quer desenvolver uma primeira versão de um cronograma ou para você que está em dúvida de quais são os melhores passos a seguir, eu vou trazer para vocês aqui hoje alguns elementos para ajudar nesse desenvolvimento. Eu espero que vocês curtam e compartilhem, tudo bem? Eu vou começar, pessoal, trazendo para vocês aqui o que eu chamo de requisitos, tá bom? Quais são as informações que eu preciso para desenvolver um cronograma, um material inicial, tá bom? E aí tem algumas coisas clássicas, né? O primeiro, pessoal, é o contrato. O que exatamente o contrato que eu tenho com o meu cliente pede para que seja desenvolvido, tá bom? Qual é o escopo que consta nesse contrato? Quais são as datas de entrega que eu preciso cumprir? Quais são as premissas que eu tenho dentro desse documento? Então vamos partir da premissa que existe esse documento, existe o contrato, então você precisa ir lá checar essas informações, tudo bem? Quando não tem um contrato, quando eu preciso desenvolver um trabalho, por exemplo, vou fazer um planejamento de uma construção, um planejamento preliminar de algo que ainda não existe, você pode adotar, obviamente, algumas premissas, tudo bem? Mas nesse momento vamos nos concentrar a você ter essa informação. Bom, tendo as informações de contrato, pessoal, e aí eu reforço aqui a questão dos milestones, né? E o que são os milestones? São aqueles pontos de controle intermediários que eu vou ter dentro de um cronograma. Dá uma olhada se nesse material, nesse contrato, nessas premissas, você tem algumas etapas dessas, né? Por exemplo, eu vou planejar aqui uma obra em 3 fases e cada fase tem uma data de entrega diferente. Então, eu já preciso saber quais são essas datas de entrega para poder me preparar no desenvolvimento do meu material. Bom, tendo essas informações em mãos, o que eu preciso também agora é olhar, por exemplo, para outros documentos, como, por exemplo, o orçamento, né? Normalmente as empresas médias, maiores, mais estruturadas têm ali um padrão de orçamento já definido, e essa é uma fonte de informação super rica para quem vai elaborar um processo de planejamento, porque ali, basicamente, você já tem todo o escopo do seu serviço. E se você já se preparou de uma forma antecipada, o teu escopo do orçamento, né, a tua itemização do orçamento, você pode aproveitá-la no desenvolvimento de um planejamento. Então, olhar o orçamento já é meio caminho andado para o entendimento do escopo, né? Uma outra coisa que eu sempre sugiro é, obviamente, olhar os projetos, né? O que eu tenho já de projeto pronto daquela obra que eu vou planejar. É uma reforma, é uma obra começando do zero, eu já tenho projeto de demolição, eu tenho projeto de fundações, eu tenho projeto de estrutura, de arquitetura e por aí vai. Projetos complementares, né, também, por exemplo, de instalações, de paisagismo. Então, eu preciso olhar esse material todo para eu poder enriquecer a qualidade das informações para aí sim eu começar um desenvolvimento de um cronograma, né? Antes de colocar a mão na massa, de sair ali fazendo o seu planejamento, é importante destacar o seguinte: é relevante você ter já uma ferramenta definida, um software, alguma matriz? Eu vou trabalhar com uma planilha, vou trabalhar com o MS Project, com Primavera, com algum software de linha de balanço. Se você já tem disponível, obviamente é legal, você já tem você já faz um pouco desse direcionamento para o desenvolvimento do seu cronograma, né? Se você ainda não tem, não se desespere, né? O que a gente vai falar aqui serve basicamente para todo tipo de software aí que você venha a utilizar. Tá bom? Primeira premissa, olhar dentro aí do software a questão do calendário. Então vamos configurar lá o calendário, vamos considerar se o período de trabalho vão ser somente dias úteis, vai trabalhar de sábado, não vai, de domingo, de final de semana, de feriado. Vou ter alguns períodos de folga em final de ano, por exemplo. Qual é o horário de trabalho, o horário que inicia lá na parte da manhã, interrupção no almoço, horário de trabalho à tarde. Então tudo isso a gente precisa configurar lá dentro do nosso arquivo, porque isso vai fazer toda a diferença para a gente depois, na hora de eu fazer uma análise completa, tá bom? Então, beleza, eu olhei lá, eu fiz lá a formatação, a configuração do meu calendário, fiz a parte, entre aspas, burocrática aí do desenvolvimento de um arquivo, tá bom? Bom, se eu tenho lá o escopo, então, do meu orçamento, eu já olhei projeto, eu já olhei contrato, eu consigo trabalhar tanto na descrição do meu escopo dentro do planejamento, como no maior detalhamento desse escopo, né? Eu já posso dividir lá as atividades, criar as tarefas e por aí vai.
Vamos dar um exemplo de como a gente faz isso, né? Eu tenho um item lá no orçamento de estrutura de concreto, X milhões para realizar. No meu planejamento, possivelmente eu vou dividir isso em pavimento, por exemplo, né? Estrutura de concreto do térreo, do primeiro, do segundo, do terceiro pavimento e por aí vai. E aí, isso eu posso chamar de atividade. E aí a tarefa que está dentro dessa atividade, por exemplo, eu vou ter a montagem do gabarito, forma, armação, concretagem, depois eu vou ter a desforma e por aí vai, né? Então, é um pequeno exemplo aí de como a gente organizar essas etapas. Trago também, pessoal, aqui o conceito, a gente tem outros vídeos aqui falando sobre isso, o conceito dos pacotes de trabalho, que é quando eu organizo atividades que vão ali acontecer ao mesmo tempo num único pacote. O exemplo de estrutura de concreto que eu dei agora é um exemplo clássico, né? Eu posso ter um pacote de trabalho chamado estrutura de concreto do primeiro pavimento e dentro desse pacote eu tenho as atividades de forma, armação, instalações embutidas, por exemplo, escoramento, concretagem, cura e por aí vai, tá bom? Então eu agrupo atividades que vão acontecer ao mesmo momento dentro do que a gente chama de um pacote de trabalho, tá bom? Algumas pessoas chamam isso também de pacote de serviço. Bom, fiz toda a descrição do meu escopo. Posso, inclusive, antes de sair colocando isso dentro de um cronograma, eu posso preparar isso em um arquivo auxiliar. É aqui uma outra dica, né? Se você trabalha muito com esse tipo de desenvolvimento de cronograma, de material, já pode deixar as coisas pré-configuradas, pré-preparadas. Você pode ter ali uma planilha, algum arquivo padrão, onde você já tem essa distribuição e você depois importa isso para o seu cronograma e faz ali pequenos ajustes. Isso vai tornar o seu processo de desenvolvimento de cronograma muito mais produtivo, tá bom? Eu vou então, pessoal, inserir essas informações dentro do meu software. Se eu estou trabalhando num software ou num modelo de cronograma com um formato, por exemplo, em linha de balanço, a minha unidade principal são os locais, né? E aí depois eu vou ter as atividades. O que são os locais? São as divisões da obra, as áreas, os setores, os pavimentos, né? Eu vou criar essa distribuição dos locais ali, e aí eu venho inserindo as respectivas tarefas dentro de cada um desses locais, tudo bem? Bom, insiro então todo o escopo, essa é a parte inicial. E aí aqui uma dica, se eu tenho uma obra com muita repetição, eu não preciso inserir o escopo de todos os pavimentos, eu vou inserir de um pavimento. Vou fazer todas as distribuições ali das atividades, o sequenciamento, as durações que nós vamos falar agora e depois eu posso copiar e ir duplicando esses pavimentos para tornar o trabalho mais lógico e mais prático, tá bom? Então, de novo, voltando, tenho lá a distribuição dos locais, tenho a questão do escopo, eu posso partir porque a gente chama de processo de sequenciamento, né? Sequenciamento lógico ali entre as atividades. Para isso, pessoal, eu sempre recomendo que além de você fazer o sequenciamento das atividades, você precisa pensar também no plano de ataque da sua obra, né? Por onde que eu começo, qual que é o caminho que eu sigo, eu tenho prioridade de fase, não tenho, tem contenções, por exemplo, que vai limitar a entrada no meu trabalho, então você precisa deixar isso de forma bem clara. Partindo da premissa que você já tem esse plano de ataque feito, o sequenciamento entre as atividades pode ser feito, obviamente, dentro do software, ou você também pode ter um arquivo complementar que te ajude, né? Uma coisa que a gente chama de sequenciamento padrão ou macrofluxo, por exemplo. Então você já tem o desenho do seu fluxo. Primeiro vem a impermeabilização, depois vem o contrapiso, depois vem a cerâmica. Então você já faz o desenho do seu macrofluxo que vai ficar claro para as pessoas qual é a sequência lógica que você está seguindo e vai te ajudar muito no desenvolvimento do seu material. Tudo bem até aqui? Bom, então você fez lá o seu sequenciamento das atividades, a gente pode partir para a próxima etapa, que é começar a analisar as durações. Para analisar as durações de cada um, pessoal, tem uma série de critérios aqui que a gente precisa seguir. Primeiro, né, eu preciso olhar a quantidade do serviço que vai ser realizado. Qual que é a quantidade em metro quadrado, por exemplo, de alvenaria? Qual que é a quantidade em metro cúbico de concreto? Eu preciso ter noção da quantidade para eu poder dimensionar da melhor forma o meu recurso de mão de obra. E o recurso de mão de obra pode ser mão de obra própria, como pode ser mão de obra terceirizada.
E aí, pessoal, tem algumas informações que você precisa trazer para cálculo das durações. Se é mão de obra própria, qual que é o histórico de produtividade que eu tenho dessa mão de obra, né? Então eu sei que eu tenho 1.000 metros quadrados de alvenaria para fazer, eu sei que um pedreiro produz ali 20 metros quadrados por dia. Eu faço o cálculo e chego então na quantidade de pedreiros que eu preciso ter para atender uma determinada duração de um ciclo padrão que eu venha a determinar. Tudo bem até aqui? Bom, fiz então a questão das discussões das durações, eu vou inserindo essas informações dentro do meu cronograma, eu vou, obviamente, já pensando quais são as equipes, eu posso também usar algumas estimativas para poder determinar essas durações, quer seja perguntando para algum profissional que executou alguma obra parecida, quer seja com o meu próprio expertise, quer seja pegando do banco de dados da empresa, perguntando para pessoas que são referências no setor e por aí vai, né? É sempre muito importante a figura do planejador, né, do planner, de quem está desenvolvendo um trabalho, que ele seja uma ferramenta de desenvolvimento e que tenha, obviamente, o envolvimento de quem vai executar a obra, né, em todas as etapas, para não virar aquilo que eu sempre falo, o cronograma de escritório, né? Tem que ser um cronograma que, obviamente, tem a cara da obra, que vai ser utilizado por quem vai ali executar a obra. Tá bom? Bom, fiz então toda a questão do sequenciamento, eu vou começar agora a fazer as análises. E aí, análise, pessoal, não vou me estender aqui, mas você pode lançar a mão aí, você pode analisar através do método do caminho crítico. A gente tem esse é um tema bem longo aí para falar, tema de um outro vídeo, mas que você pode analisar através do caminho crítico como é que está a performance da sua obra, se está passando dentro daqueles prazos ali que eu preciso ou não. Tá bom? Então, algumas coisas chave, né? Olhar a produtividade, olhar as datas de entrega, uma visão geral do cronograma para saber se tá desempenhando da melhor forma ou não. Aí você pode criar padrões ali visuais de análise para te ajudar nisso, tá bom? Lean Construction, né? Eu sempre falo do Lean Construction. Para o Lean eu tenho que olhar, obviamente, remoção de restrições, eliminação de desperdício, eu tenho que olhar a geração de fluxo, um tema que a gente traz muita questão do fluxo de produção, fluxo de trabalho, então saber se os locais estão em fluxo, se as equipes estão em fluxo. Então, tome esse cuidado de olhar isso dentro do seu planejamento, tá bom? Dentro do seu cronograma, tá? Feito isso, pessoal, com todo esse desenvolvimento, você pode, obviamente, fazer a ponderação das atividades, né? E aí existem formas diferentes de se fazer ponderação. A mais clássica, né, que é o que a gente chama da metodologia do valor agregado, é você colocar o custo orçado de cada atividade, dar esse input dentro do material. Então o peso, né, a ponderação da atividade vai ser com base em custos. Essa é uma das formas. Pode ser em outras? Claro que pode. Eu posso fazer a ponderação em homem-hora, por exemplo, né? Quanto mais esforço eu tenho aplicado numa atividade, mais importante ela é. Eu posso fazer, por exemplo, a ponderação num critério que eu vier a desenvolver. É um mix entre a duração e o valor e o custo da atividade, o custo orçado da atividade. Posso ponderar somente na duração. Esse eu deixo um ressalto aqui, uma ressalva que eu não recomendo fazer, porque eu não acho que dá a melhor visão de um processo de planejamento de um cronograma, tá bom? Bom, fiz a ponderação das atividades, eu já consigo então olhar o todo, né? Eu consigo olhar se coube no prazo, consigo olhar, por exemplo, os percentuais que eu vou estar produzindo em cada semana ou em cada mês. Consigo ali olhar os fluxos, se está gerando ou não, e consigo então chamar o meu cliente, o engenheiro, a engenheira, enfim, a equipe da obra para poder validar aqueles prazos e ter o meu cronograma validado, tá bom? Aí tem todo um processo de eu cravar a minha linha de base, aquilo ali vai ser a referência que eu vou seguir ao longo do processo, né, ao longo da construção, para garantir que eu sempre esteja o mais próximo possível da linha de base, tá bom? Em outros vídeos nós vamos falar do processo de controle, né? Como é que eu faço o controle desse cronograma? O foco no momento aqui foi falar sobre o desenvolvimento de um cronograma, né? Um último ponto aqui é falar a respeito da divulgação desse cronograma, da publicação dos materiais, né? Vai muito de software para software, como que você vai gerar essas telas, essas visões, como você vai imprimir
esse material todo, né? O clássico que eu sempre sugiro é você gerar ali o seu PDF, você gerar os seus arquivos, imprimir para que as pessoas possam olhar, possam fazer críticas, né, análises construtivas em relação àquele material que foi desenvolvido, tá bom, pessoal? Então assim, ó, não existe uma fórmula mágica, existem informações de suporte que podem nos ajudar demais no desenvolvimento. Então você ter uma planilha padrão de EAP ajuda muito. Você ter um sequenciamento construtivo padrão ajuda muito. Você ter um banco de dados de produtividade também ajuda muito. Você ter informações no contrato que deem suporte para o que você vai desenvolver do material também ajuda muito. Você ter um processo de projeto padronizado que você já consiga buscar diretamente as informações para a confecção do seu cronograma também é outro tópico que é muito relevante. Ter padrões para analisar fluxo de obra, saber exatamente dentro do processo construtivo onde que são aqueles gargalos, onde eu tenho oportunidade de colocar meus buffers ali, as minhas proteções dentro do meu cronograma, tá bom? Definir, por exemplo, ciclo padrão para as atividades também é outra coisa importante. A gente fala também em outros materiais aqui, do processo do TACT, que ajuda muito na geração de fluxo, ok? Bom, eu espero que com essas dicas aqui vocês aproveitem, treinem aí para fazer o desenvolvimento do seu material e fiquem conosco nos próximos vídeos, onde teremos muito mais informações aqui para auxiliá-los nesse processo, tá bom? Agradeço a atenção, obrigado. Se gostaram, por favor, compartilhem esse material, se inscrevam aqui no nosso canal para ajudar na divulgação e ajudar que esse vídeo chegue em outros profissionais. Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado e conto com vocês. Um grande abraço.